Ora, boa tarde. Estou, neste momento, a falar para o município dos Gamos, na missão de Santo António, que também é meu padrinho, no caso, e com Jacinto Pio Uacussanga, que é um cidadão angolano, cidadão do mundo, um homem da democracia, da paz e do amor. E foi neste contexto da democracia, da paz e do amor que nós nos conhecemos, e tem sido nesse contexto que temos estado a conviver. Eu vou citar aqui uma pequena frase de um prémio Nobel, no caso, Amartya Sen, que diz o seguinte: morrer de fome é característico de algumas pessoas que não têm alimentos suficientes para comer. Não é característico de não haver alimentos suficientes para comer. Mas o drama é que, aparentemente, na zona dos Gambos, inclusivamente, não há alimentos suficientes para viver. É mesmo isso, Jacinto Pio Uacussanga, meu querido padre? Isto é verdade. Infelizmente, não há alimentos. Não há alimentos e é uma vulnerabilidade que foi se estendendo ao longo do tempo. Portanto, foi se agravando. Avisos a vários níveis. Avisos ao nível, diríamos assim, das mudanças climáticas. Aviso ao nível do grito das pessoas, aviso ao nível da própria literatura científica. Tudo não faltou, desde que isto mais ou menos começou aí em final de 2012, okay. Mas atingimos este estágio precisamente por uma espécie de incúria. Ignoramos os alertas bem conhecidos e agora estamos realmente... Abraços, praticamente não só nos Gambos, toda a região do semiárido de Angola, que compreende uma boa parte da província de Benguela, outra boa parte da Huila, o Namibe, o Cunene e até uma parte do Cubango. A situação está realmente muito complicada por vários fatores. E então, estamos agora abraços com isto. E para além disso, não há uma reação de Estado, tanto uma reação de avalanche para se tomarem medidas a curto, médio e longo prazo. Então, estamos, de certa medida num certo marasmo, não é? E para nós fazemos alguma coisa para remediar, felizmente. E então, o que é que o meu querido Jacinto Pio Uacussanga tem feito para remediar a situação, que eu sei que tem feito muito? Olha, nós temos, por acaso, uma grande rede de amigos. A maior parte deles eu não os conheço, mesmo a partir de Angola. Alguém que deposita 2.000 kwanzas, 3.000 kwanzas, 5.000 kwanzas, o equivalente às vezes a 2 euros, 3, 4, 5 euros. Há outros que depositam ali 150.000, 200.000 kwanzas. Vão enchendo um pouco aí a nossa continha. E então, para se ter uma ideia, mais ou menos, nós por dia gastamos aí cerca de 100 quilos, 100 a 150 quilos de farinha de milho ou de maçango para fazer ou uma papa, ou uma sopa, ou uma chuvila. A chuvila é uma papa aguada. E então, isso nós fazemos diariamente. Estamos a aguardar, escrevemos para várias organizações e queremos movimentar a força da Igreja Católica ao nível do mundo para ver se o apelo se maximiza. Esta semana mesmo, depois da manhã, eu estarei com o senhor arcebispo para que ele faça um apelo aos outros bispos da região eclesiástica e se possam fazer uma campanha mais alargada e, de certeza, Portugal também vai ter conhecimento desta campanha que vamos levar avante. Nós estaremos nesse processo, meu querido Jacinto Pio Uacussanga, um homem, já agora, para que as pessoas saibam, me soube dar um grande abraço aqui em Lisboa, num momento muito duro da minha vida, quando das sanções das Nações Unidas sobre um conjunto vasto de cidadãos angolanos e luso-angolanos como eu. E agora é o meu momento de retribuir esse abraço. É o meu momento de dar o abraço ao meu irmão Jacinto Pio Uacussanga, que tem um trabalho absolutamente insano
quantas pessoas é que lidam contigo do ponto de vista do apoio que tu dás aí na zona dos Gamos? Em termos de beneficiários, sim. Olha, para ter uma ideia, só anteontem, as mamães que estão aqui a lidar com a situação ligadas aí à caridade conseguiram atender acima de 500 pessoas. Ali de 533 pessoas. Caramba! E ontem eu estive no Lubango para um encontro, um encontro online. E então, um encontro online e também outro encontro com o ministro da Presidência da República para a área da segurança, o general Furtado. E então, ontem ela disseram que foi muito mais, tanto é assim que a pessoa que devia registrar não conseguiu porque também se envolveu a tentar distribuir. E tiveram de colocar aí a panela, a grande panela, umas 11 vezes ao fogo para poderem atender tanta gente. De facto, é realmente uma situação deplorável, uma situação que fere a própria dignidade humana. Eu próprio sinto-me constrangido a olhar para tanta gente a vir. Estas pessoas, há 10 anos, muitas delas tinham grandes manadas de gado bovino, tinham rebanhos alargados de cabras e carneiros, tinham espaço onde cultivavam, tinham as suas reservas alimentares, eram pessoas que nos acolhiam em suas casas quando eu fizesse visitas às aldeias, tinham bastante galinha. Para estarem nessa situação de vulnerabilidade, eu passo por elas de cabeça muito baixa, que de fato me sinto muito, muito constrangido. Nem consigo muitas vezes olhar as pessoas nos olhos, infelizmente. Meu querido irmão, acho que tu és a das poucas pessoas que podes, de facto, olhar nos olhos as outras pessoas, porque quem deveria estar a baixar os olhos é quem deveria preocupar-se com o seu povo e quem não está a preocupar-se, não é verdade? Sim, isto é verdade, porque há uma grande incúria, diríamos assim, uma falta de compromisso do Estado mesmo, em várias vertentes. É na vertente legal, na vertente humanitária, na vertente de políticas sociais, na vertente da própria ação, e depois as coisas que se fazem estão muito centralizadas e não permitem a centralização num país tão grande como Angola. Claro. Não permite que as coisas cheguem a tempo e a horas para poderem acudir, sem deixar de mencionar o fator corrupção. É Por evidente. exemplo, um grande vazio se verifica na legislação sobre o direito alimentar. A nossa Constituição fala, por exemplo, do direito à vida e ao bem-estar, onde se inclui o direito alimentar. Absolutamente. É verdade, mas a questão da alimentação adequada precisa de uma lei muito específica e muito clara, precisa de um regulamento e precisa de um programa. O Brasil tem aí à volta de 12 programas que atendam a questão do direito à alimentação adequada, onde se envolve, portanto, o próprio alimento de direito em si, as transferências monetárias, as merendas escolares, o subsídio aos pequenos agricultores. E nós estamos em África, onde a maior parte da produção que as pessoas consomem, com exceção de países como a África do Sul, é feita em cada país à volta de 75% a 80%. Portanto, a maior parte da produção consumida pelos cidadãos é feita pelos camponeses. E claro, isto, no tempo colonial, já se provou. O colono tinha subsídios especiais, dotações especiais, que reforçavam o papel do camponês. Mesmo não dando em dinheiro, quando chegasse aí no mês de agosto, eu estou bem lembrado, as lojas já tinham as charruas, tinham as chamadas sementes da junta, tinham o óleo para lubrificar as charruas, tinha a alimentação. E então o camponês ia à loja buscar a charrua a crédito,
buscava semente a crédito, cultivava, ano seguinte ele pagava com a produção. E então, isto aqui não tem esse esquema. Grandes extensões de terra foram dadas a grandes latifundiários, generais, ainda por cima, ministros. Portanto, saiu o colono, entrou, o outro colono parece-me pior em termos de incompreensão, porque é um angolano igual contra o outro angolano. E então, chegamos a essa situação realmente por uma série de fatores. Então, o direito alimentar é ali onde, por exemplo, ao nível da nossa rede de organizações chamada Plataforma Sul, de que sou coordenador, estamos a trabalhar com os parlamentares, com o governo central, com a própria presidência da República, para ver se passa uma resolução muito concreta para se defender o direito humano à alimentação adequada. Isto em parceria com o relator especial para o direito alimentar baseado em Genebra, em parceria com os mecanismos das Nações Unidas que lidam com a avaliação periódica universal, que se realiza de 4 em 4 anos, e também com a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, para que tenhamos um direito alimentar. E ligado a este, está também o direito, portanto, o reconhecimento das chamadas minorias étnicas. A região Centro-Sul é praticamente um santuário de sem número de minorias étnicas. Umas até têm menos de 4.000 pessoas, por exemplo. Estou a recordar dos Bandobodola. Exato. Os Bandobodola que estão entre o município de Ombaja e a zona de Ombalanto, na Namíbia, né? São mais angolanos do que namibianos. Estou a recordar, por exemplo, dos Bandongona. Estou a recordar dos Bachavíqua. E então, o que aconteceu? Uma parte dessas minorias, quando acontece a colonização, porque não estavam, enquanto as minorias se uniram, reagiram contra o colono, e depois do choque houve negociações, houve acordos, uma parte das minorias não estava em condições de poder enfrentar a força avassaladora durante o tempo da colonização e colocou-se em zona de difícil acesso por uma questão de sobrevivência. Pois, claro. Outro exemplo é os dos Kwisi. Os Kwisi estão ali no Namíbia. Os Kwisi do Norte e os Kwisi do Sul. Por exemplo, até hoje em dia, para tu teres acesso a um Kwisi, tem de ter um guia mucubal que te leva até lá. Senão, eles vêm um de nós, assim vestido com a camisa e calça, né? Vão logo a correr, se escondem e tu não vês onde está o Kwisi. E então, essas comunidades, com esta crise toda, e não têm nenhum governador provincial, nenhum diretor municipal, nem muito menos um general nas Forças Armadas, não tem representação social. Naquilo que falava o Emílio Durkheim, não tem representação social. E então, esta falta de representação social fala-os muito mais vulneráveis ainda que os outros que têm, portanto, maiorias. Claro. Eu, na posição onde estou, teria muita dificuldade se eu não fizesse parte de uma nação tanto dos umbundos, não é? Que é a maior parte portanto, é a maior etnia de Angola, não é? Portanto, essa rede toda, em certa medida, ajuda, para além do conhecimento internacional, não é? Ajuda imenso. E então, outro, como estava a dizer, portanto, são duas vertentes. O direito humano à alimentação adequada, tem de se passar uma resolução. Outro, ligado ao reconhecimento da existência das minorias. Isso por quê? Porque durante o tempo do Partido Único se diziam um só povo, uma só nação. E por esse facto estavam inibidas as manifestações à diferença específica, o que é uma grande riqueza. A nossa riqueza está no fato de as diferenças, o mosaico multicultural, ser um potencial elemento para a construção da interculturalidade, da reconciliação nacional. É verdade. E então, se isso não é reconhecido,
praticamente não se reconhece a pessoa humana. Estão os coiçãs ali no Quando Cubango, que são um grande número. Há quem desbastaram muitas terras e uns foram realocados. E então é um grande problema que nós estamos a enfrentar também e que agrava ainda mais a condição das pessoas. E nessa circunstância, do ponto de vista internacional, por exemplo, ao nível da União Europeia, é possível fazer alguma coisa que apoie essas minorias angolanas? Eu acredito que, e vamos discutir isso, a embaixadora da União Europeia em Angola estará no princípio da próxima semana na cidade do Lubango e também eu sou parte dos líderes que estão a preparar essa conferência. Muito bem. Nós vamos colocar sobre a mesa a necessidade de um pacote especial de apoio financeiro e material para não encarar o apoio em termos de normalidade, como se fosse em termos de estabilidade. Não. Tem de ser um apoio substancial e especial, com certas facilidades, que não se baseia numa teia complicada de burocracias, como tem sido, porque a situação é mesmo urgente. E nós já temos projetos, portanto, a curto prazo, projetos que façam a transição de curto para médio prazo e projetos a longo prazo. Temos a experiência da guerra que nós gerimos em termos de ajudas humanitárias. É verdade, meu irmão, é verdade. Eu conheço verdade. bem essa experiência que tu tens no campo da luta humanitária pela paz e contra essa guerra terrível que tivemos de viver. Exato. E então temos um grande espaço oferecido para nós podermos, de fato, fazer diferença. E ainda bem que tocou na União Europeia, nós neste momento pertencemos, diríamos assim, a organizações, somos grandes organizações em termos de recursos humanos, conhecimentos endógenos, prática histórica, mas infelizmente temos pouco apoio técnico. E é ali onde muitas organizações internacionais nos batem em termos de acesso aos recursos. Tem consultores que contatam Bruxelas, conhecem os timings de apresentação de propostas, não é? Conhecem os modelos técnicos, os paradigmas. E nós, até que nos embrulhemos nesta geringonça complicada, não é? A maior parte dos grupos são chumbados. Mas, em contrapartida, os grandes fundos que vão para as ONGs internacionais fazem muito pouco, porque depois uma boa parte vai para os salários, para os seguros, para isto, para aquilo. Quando nós no terreno, com pouca coisa, fazemos temos grandes resultados. E então queremos debater isso, portanto, olho nos olhos, enfim, com toda a tranquilidade, calma e transparência com a senhora embaixadora da União Europeia e os seus colegas quando estiverem no Lubango próxima semana. Muito bem. Eu irei fazer tudo o que for possível também aqui em Portugal, junto de algumas instituições com quem eu lido com facilidade, como a Grande Loja Soberana de Portugal, ou como um grupo religioso que são os Bahá'í, no caso concreto. Tenho estado já a conversar com eles. Iremos, a breve trecho, entregar-te mais 150 euros de uma das lojas dessa Grande Loja Soberana de Portugal e iremos, de certeza absoluta, através do Bahá'í, encontrar outros apoios e irei desenvolver junto do Facebook uma série de iniciativas a contar contigo também, a ver se nós podemos dar todo o apoio que tu necessitas, no caso. E do ponto de vista, há um caso, temos um cidadão português, que é o secretário-geral das Nações Unidas, que tem muitas preocupações até com a África. Eu irei, inclusivamente, tentar que tu um dia converses com ele. Não era útil para ti também? Seria utilíssimo. Seria muito útil mesmo, e é a nossa intenção até procurar recursos. Até estávamos a tentar ver se encontrássemos recursos. Queríamos chegar mesmo até Nova York, ter a ajuda de alguém para marcar audiência com o seu secretário-geral das Nações Unidas, que eu, por acaso, conheci, enquanto foi secretário do Acnur. Okay. E então... E seria um grande prazer meu conversar com ele para podermos discutir as medidas de emergência.
Isto por quê? Porque o nosso argumento é, se o governo, o Estado angolano, representado pelo Presidente da República, está a recusar-se a declarar o estado de calamidade pública, por que as agências internacionais não canalizam os seus apoios para as igrejas, para as organizações locais, não fazem parcerias? Não podem esperar, portanto, ali pecados eternamente. Não é como estátua de gesto, não podem fazer isso. As pessoas já estão a morrer. Ontem ainda, a senhora que foi comigo mencionou isso no encontro com o ministro de Estado, não é, de pessoas que recentemente tiveram de morrer e não deviam ter morrido. Portanto, é uma grande vergonha. Um país tão rico como o nosso, as pessoas morrem de fome. E então, é verdade. Temos grande, mas grande interesse mesmo em falar com o seu secretário-geral das Nações Unidas para ver como é que se podem tecer algumas parcerias entre as agências internacionais e os atores locais. Ali no novo paradigma de construção de paz, peace building, se prioriza imenso essa relação entre as agências internacionais, as regionais e os agentes locais. E a igreja tem experiência disso, e então seria um grande prazer nós termos este grande encontro com o seu secretário-geral e poder fazer alguma coisa. Meu querido irmão Jacinto Pio Acussanga, mais uma vez um grande abraço solidário. Fico muito grato pela oportunidade que tive de mais uma vez conversar contigo e irei fazer tudo o que for possível com todo o meu coração e com todo o meu empenho para que seja possível superar essa situação dramática de fome que existe aí na nossa terra e, sobretudo, concretamente na zona dos Gamos. Muitos mais velhos estão a morrer com fome, o que é dramático, não é verdade? É muito dramático, porque só a memória coletiva realmente que tem todo o conhecimento. Aqueles mais velhos todos que receberam a herança, tanto da colonização, a herança do assentamento colonial, a herança das primeiras experiências da missionação, a herança, diríamos assim, de uma nova era, que depois dos primeiros choques, né, portanto, Angola estabilizou-se e começou-se a desenvolver. E então, mais os conhecimentos de resiliência, de como gerir a crise da fome, da sede, da escassez humana, de criar alternativas, essa memória coletiva toda está-se a apagar. Vai ser, de facto, um apagão tanto muito grave em termos de coletividade, em termos, praticamente, é uma espécie de genocídio. Então, muito grave mesmo essa perda, portanto, de mais velhos que poderiam passar-nos a experiência do passado, que nem estamos a ter tempo de escrever as suas memórias, infelizmente. Também eu agradeço imenso, meu caro amigo, enfim, de longa data, dos tempos mais difíceis, emocionalmente falando, e estamos muito obrigados e agradecidos por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço, estamos juntos, meu querido irmão. Um grande abraço. Bom trabalho. Obrigado. Para que o futuro seja bom para todos nós. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, meu caro amigo. Obrigado mesmo. Obrigado.